Fala galera, eu vou estar apresentando uma ferramenta para vocês que é o PIF Pioneer, uma ferramenta poderosa para desenvolver formulários avançados, formulários de login, formulários de registro. Vou estar mostrando uns exemplos aqui para vocês que tem direto na página. Tem detalhe, tem diferença, tá? A Pioneer, ela tem alguns plugins aqui que eu vou estar mostrando no site principal, vocês vão entender a diferença. Porque muita gente acaba confundindo o Pioneer Forms para o PIF Pioneer. Hoje, muita gente acaba conhecendo os dois. Existe o Pioneer Forms e existe o PIF Pioneer, que é o que eu domino bastante. E particularmente, eu prefiro ele pela quantidade de recursos que ele oferece, diferente do Pioneer. O Pioneer ele foi focado muito no formulário. Então, e detalhe, ele não precisa tanto do... Ele nem precisa do elemento. Ele tem um próprio builder construtor, então ele funciona com qualquer outro builder ali também. Ele tem um customizador próprio. Diferente do PIF Pioneer, que depende muito do elemento para poder customizar o seu layout. Beleza? E tem o Pioneer Grids também, Pioneer Bricks, isso vai ficar para aulas futuras, mas o nosso foco desse canal aqui vai ser principalmente no Pioneer Addons para o elemento aqui que é o PIF, que é o que eu domino bastante, tá? Então, já que eu expliquei para vocês, vamos dar continuidade. Eu vou estar mostrando aqui para vocês o desenvolvimento com o PIF Pioneer. Assim que vocês instalarem, vocês vão vir aqui na parte da esquerda, aqui na parte esquerda inferior do WordPress, vai estar escrito Pioneer Addons. E aí você vai vir em Settings, onde vocês vão precisar conectar a sua licença, tá? E detalhe, se você ainda não tem licença, você consegue comprar a licença com 10% de desconto usando o meu cupom que está aqui embaixo na descrição. Ou clicando no link também, que já vai direto para a página, se você quiser utilizar a sua própria licença. Beleza? Aqui no caso já está válido, está minha licença. Ok? Vou descer aqui para baixo. Pronto, autorizações. Aí ele abre alguns campos aqui para mim. Eu não ativo todos, mas ele traz toda essa quantidade de recursos aqui. Eu só uso só se necessário, então depende muito de site. Eu sei que muita gente gostaria de ativar tudo. Eu até recomendo, caso você tenha interesse em querer testar sozinho, você pode marcar tudo e ir testando, não tem problema. Foi assim que eu comecei a dominar ela. Então vamos lá, vou explicar cada situação. Beleza, então para poder ativar o formulário, para poder ele ficar visível aqui na página do formulário, aqui na página do elemento, no caso, deixa eu botar para editar com o elemento, para poder ficar disponível aqui para vocês, vocês têm que ativar esse aqui, ó, Form Builder, que é esse mocinho aqui no cantinho. Detalhe, ele diz que tá no Pro. Então assim, vocês vão ver também alguns detalhes, que algumas coisas vai estar escrito no Pro e outras vai estar sem. Esses que não tem a versão, esses que não tem um Pro do lado, ele necessita do plugin free, que você pode baixar direto do diretório do WordPress por aqui pelo seu painel. Então nesse caso, como a gente só tem a versão Pro instalada, então a gente só consegue ativar o Pro. Tá aqui, tá ativado, tá tudo funcionando. Para poder liberar, para poder ele vir para cá, deixa eu dar um refresh aqui nessa página. Para poder ele ficar disponível no elemento, você precisa ativar essa opção, Form Builder. Aí ele já passa a aparecer aqui na sua lista aqui, ó. Então ele já parece aparecer como field. Então ele tem dois campos que ele traz. Ele tem o field e submit. Tem também esses outros dois aqui que eu vou estar mostrando mais à frente para vocês. Mas é só o field que seria o input dele. Beleza, ativamos ele. Eu ativo também o submit post. O submit post, no caso, ele permite que você crie novas postagens dentro do WordPress. Então, se você, vamos supor, aqui notificados do YouTube, que é um formulário de registro, que é esse que você está vendo. Então, esse aqui, ó, onde a pessoa deixa o nome, deixa o WhatsApp, deixa o e-mail, e assim que ela se cadastra, então ele faz um cadastro aqui no meu diretório de notificados. São pessoas que vão receber notificação sempre que existir um novo vídeo no canal, vai estar recebendo direto no WhatsApp. Então, eu consigo personalizar. No caso, tem 5 pessoas que já se inscreveram. Uma que acabou que se inscreveu há meia hora atrás. Então, para poder fazer um cadastro pelo front-end utilizando o Submit Post. Temos também o Select Autocomplete, que no caso é um select onde a pessoa vai digitando, ele vai trazendo uma listagem. O ideal é utilizar para quando você tem uma listagem muito grande de itens para ser selecionado, então você utiliza ela. O multi-step, esse multi-step aqui também, como o próprio nome já diz, é para criar formulário de multi-etapas. O endereço Autocomplete Field, no caso eu ativei, mas eu acredito que eu não vou utilizar essa aqui. Basicamente quando você digita o endereço, ele vai complementando esse endereço. Então nesse site que não tem, mas eu vou estar mostrando para vocês também. Só que esse item aqui, ele necessita de uma credencial do Google Maps, tá? Para poder ele funcionar. Uma API lá do Google. Que eu vou estar mostrando para vocês também. Então, no caso, esse aqui é só um review básico, mostrando todos os recursos do Pioneer.
Beleza, explicando passo a passo o que é cada item. Esse aqui é para seguindo essa etapa do Form Build, né? Esse segundo item, HubSpot Integration, como o próprio nome já diz, é para fazer uma integração do HubSpot. Então, toda vez que você fizer um envio por e-mail ou então submit post, o HubSpot já consegue traquear através dessa integração aqui também. PayPal, a mesma coisa. PayPal, você pode criar um formulário avançado para doações e tráfego de doações ou pagamento direto. Então, você não precisa do e-commerce em si para poder funcionar, só precisa ter uma credencial, onde você consegue colocar o seu e-mail e a sua chave, sua key. E aí, quando a pessoa preencher o formulário, preencher o valor, ele automaticamente já vai conectar aquele formulário com o formulário de pagamento do PayPal. Isso eu vou mostrar mais à frente também. O Stripe é a mesma coisa. O Stripe é um outro sistema de pagamento, também aqui é dos Estados Unidos, mas aqui no caso não é dos Estados Unidos, é internacional na verdade, e tem aqui para o Brasil. Beleza. Tem essa opção aqui do Commerce Sales Funnel, eu vou estar mostrando mais à frente, nesse caso necessita do Commerce, como o próprio nome já diz. Tem essa opção também do formulário para sistema de agendamentos, onde você consegue salvar qualquer input ali direto no Google Calendar. Isso eu vvou estar mostrando mais à frente também. O Multistep, Form Builder, o Assinatura, esse aqui é muito bom. Esse é um campo de assinatura, onde ele libera para a pessoa fazer uma assinatura digital. Então, se ela tiver pelo celular, ela vai usar o dedinho dela para assinar. Se ela tiver pelo PC, ela vai estar utilizando o mouse para fazer uma assinatura digital estilo Paint. E o Commerce Checkout é um checkout personalizado utilizando o formulário do Pioneer. Então, como ele é um plugin de formulário avançado, você também consegue customizar o checkout do Commerce, caso você não queira utilizar aquele padrão. Descendo aqui abaixo, isso aqui é tudo relacionado a formulário. Então, descendo aqui abaixo, temos extensões que são para outras situações, são para outros plugins do Elementor, mas que também tem extensões para o formulário. Tem posição personalizada, posições absolutas que você pode ativar. Necessariamente, antigamente era até interessante utilizar, mas como a nova versão do Elementor a gente não acaba não utilizando mais. Essa aqui é legal também. Eu vou estar explicando da forma da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, beleza. Então, eu expliquei a posição absoluta, agora eu vou estar explicando para vocês o Dots. Então, assim, você ativando essa opção aqui, então qualquer slide que tem ali no Elementor, então você consegue customizar o Dots dele também, consegue botar novos ícones, ele libera novos recursos por Elementor. Essa opção você marca para levar o formulário, ou levar os recursos do formulário do Pioneer para o formulário padrão do Elementor. Aqui embaixo temos também, aqui a gente consegue customizar, adicionar um novo recurso ali na parte do menu do próprio Elementor. Então você marcando essa opção, você consegue liberar novos menus de customização de layout ali. A mesma coisa para o Tab, consegue ativar também novos recursos de customização de layout. Esse aqui é Ajax Live Search. No caso, quando você marca essa opção, ele também libera uma opção de pesquisa avançada. Existe o formulário padrão de pesquisa do próprio Elementor. Então, ativando essa opção, ele libera um novo campo de pesquisa que, ao digitar, ele traz como se fosse uma listagem, estilo como o Google faz. Ao digitar, ele traz uma listagem parecida com essa, que eu vou estar mostrando mais à frente para vocês também. A calculadora, esse aqui é um campo que você pode marcar, onde você pode fazer somatórios ou fazer qualquer outro tipo de cálculo utilizando os inputs ali do Pioneer. Aqui são recursos para o acordeon, que você pode deixar o acordeon sempre fechado, que nativamente não tinha, mas acredito, se não me engano, agora na última versão tem. Mas você pode utilizar se você estiver utilizando a versão mais antiga. Esse aqui é para caso você esteja utilizando ali ainda a versão de sessão em vez de utilizar a versão de container. Isso aqui ajuda bastante para você customizar as colunas ali para criar um aspecto padrão. Caso você também não ainda esteja na versão de sessão, ainda não se adaptou para coluna, quer dizer, ainda não se adaptou para container, você pode utilizar o column link, ou seja, você consegue adicionar um link na coluna inteira. Hoje no container não precisa mais, já vem nativo. Mas a seção antiga ainda precisa. Então você pode marcar essa opção que você consegue colocar links customizáveis dentro de cada coluna ali. A mesma coisa para cá, onde você consegue fazer cálculos avançados. Isso que eu utilizei muito antes de converter para container. Então quando eu utilizava seção, isso que me ajudava muito. Eu criar colunas personalizadas baseado em cálculos. Eu quero que a lateral, minha coluna esquerda tenha 300 pixels e a da direita tenha 100%. Então, isso que ajudava bastante. Isso aqui eu vou mostrar também para vocês. Eu vou fazer uma segunda instalação com sessão para a galera que ainda não se adaptou com o container. Aqui é interessante a gente marcar, que é o Conditional Logic Form. É bem interessante utilizar esse aqui, porque assim, digamos que você está criando um formulário que você quer que apareça um determinado input só se o valor do input 1
for um valor X. Então, nesse caso, a gente consegue fazer uma condicional lógica de cada input ali, que eu vou estar mostrando também para vocês. Aqui, condição de visibilidade, ele adiciona um outro recurso ali, onde você consegue exibir elementos ali, definir condições para quem ele aparece, se ele só aparece para quem está logado, se ele aparece só para quem está deslogado. Então, assim, não só isso, mas vários outros recursos. Lembrando que esse vídeo aqui é só uma introdutória, tá? Num segundo vídeo eu vou estar explicando cada detalhe bem mais focado ali, para não demorar tanto o vídeo também. Beleza. Aqui é uma opção muito maravilhosa que o PIF-Pioneer tem, que é a opção que você consegue inserir os dados do seu formulário direto no Google Sheets sem precisar de um zap, sem precisar de um intermediário. Então, ao preencher o formulário, cada cadastro, cada input que é feito, você consegue automaticamente cadastrar em qualquer planilha no Google Sheets. Isso aqui é muito bom, maravilhoso. Isso aqui me ajuda em vários projetos. Aqui temos também esse outro recurso aqui também, que ele converte qualquer imagem para preto ou para branco, tá? Infelizmente ele não escolheu outra cor. Então, se tua imagem ali ela é colorida e tu quiser uma versão dela branca, tu não precisa ir lá no Photoshop ou CorelDRAW ou qualquer outro programa para poder converter ela para branco. Se ativando essa opção, ele lhe dá a opção de customizar a imagem para preto ou para branco. Aqui tem também a opção também de fazer efeitos de fundo, de imagem background, ali para fazer várias customizações, que eu vou estar mostrando para vocês. Aqui temos também o CSS Filter. Nesse caso, o CSS Filter que ele, digamos que ele customiza toda a seção ali, não é como se fosse um editor de CSS. Esse aqui é mais para mostrar, vamos falar, eu quero desfocar um campo, quero desfocar essa coluna, quero que ele tenha um efeito mais visual, ou seja, ele lhe dá novos recursos no painel do elemento para você fazer uma nova customização. Isso que eu vou estar mostrando, isso aqui é bem da hora de utilizar em alguns projetos. O Custom Media Query Breakpoint, caso você não está utilizando aquela opção ali do elemento ali de utilizar vários tamanhos, né? Que seria essa daqui, ó, onde tem vários tamanhos de screen, desktop, laptop, tablet extra. Se você não está utilizando, você pode utilizar essa opção aqui do Custom Media Query Breakpoint. Você pode customizar determinado tamanho para determinados tamanhos de tela. Então, isso aqui o PIF ele traz esse recurso também. Bom, temos essa opção aqui também do tamanho igual, altura igual para todos. Então, tem alguns projetos que a gente monta alturas de colunas ali. Então, nesse caso, ele consegue padronizar. Ele pega o maior e bota todas do mesmo tamanho. A mesma coisa, isso aqui seria para o CTA do próprio elemento. Você consegue ativar essa opção para customizar o CTA do elemento ali. No caso, a altura personalizada do e-commerce, você consegue utilizar o próprio widget de produtos do e-commerce. Então, você não necessita do listing grid para poder fazer essa customização. Beleza? Aqui, hoje o elemento já tem suporte para Font Awesome. Mas no caso, se teu site ainda não tem ou você não ativou, você pode ativar para você, como eu posso falar, dar suporte para poder aceitar os códigos dos ícones do Font Awesome na versão 5, tá? Porque até então o WordPress, o elemento, só tinha suporte para a versão 4. Então, ativando essa opção aqui, você libera para a versão 5. Mas hoje, nativamente, já tem. A partir dessa data, já tem, tá? Essa opção aqui que é da hora em alguns projetos, que é formulário de abandonamento. O que acontece? Quando a pessoa preenche o formulário, ela grava esses dados sem a pessoa enviar. E quando a pessoa envia, ela paga os dados, tá? Isso aqui é um jeito de facilitar a vida da pessoa. Então, se você cria um formulário mega avançado, onde tem vários campos ali, e se a pessoa sem querer desligou a energia, ou fechou a aba sem querer, para não ter que preencher de novo, o formulário gravou. Ele gravou ali no cookie dela. E aí, quando ela voltar a preencher no formulário, já vai estar gravado, ou seja, ela vai continuar de onde parou, tá? Mas aqui ele libera novos recursos para você utilizar também esses dados ali. Caso a pessoa preencha o formulário, foi embora, não vai mais preencher, você também consegue recuperar esses dados para fazer um remarketing em cima. Essa aqui já na versão free, seria a mesma coisa do Advanced Form Style, que eu mostrei para vocês, mas seria na versão free. A mesma coisa, botão gradiente na versão free, isso já tem nativo no elemento, então a gente não necessita mais disso aqui. Continuando, esse aqui é da hora, uma imagem select field, isso que eu vou estar mostrando para vocês também. Você também consegue criar um select de itens, só que com imagens, ou seja, imagens clicáveis no formulário. Isso aqui é bem da hora, eu vou estar mostrando para vocês. Tamanho máximo personalizado, isso aqui a gente não vai estar utilizando tanto. A maioria desses recursos hoje já tem no elemento, então não vamos bater tanto cabeça com isso. Isso aqui é da hora, existe o carrossel de mídia ali do elemento. E aí dá pra gente customizar a altura dele, ou no caso o aspecto dele, né, de como ele vai aparecer. Então isso aqui eu vou estar mostrando pra vocês, que é bem da hora.
Essa aqui é a mesma situação que eu mostrei mais acima. Ele é também para customizar várias imagens de fundo do background. Se você está utilizando apenas a versão free do Elementor, ele não dá essa opção. Então, ativando essa opção aqui na versão free, você libera essa opção de múltiplas imagens de background. Mas se você estiver utilizando a versão Pro, ele já lhe dá essa opção, então não precisa estar utilizando. Então aqui também temos sistema de navegação através de ícone. Você ativa isso aqui se você estiver utilizando qualquer item do Elementor que tem sistema de navegação. Ele lhe dá a opção de você colocar ícones personalizados. Então você ativa essa opçãozinha aqui se quiser. A mesma coisa aqui, imagem background parallax, são efeitos de fundos para ativar, que eu vou estar mostrando. Isso aqui é da hora, tá? Se você ativar essa opção aqui, ele afeta os seus pop-ups aqui do Elementor, onde ele gera link de triggers, ou seja, links de ação. Então, se aquele link for chamado em qualquer parte do site, ele chama qualquer pop-up, ou ele fecha qualquer pop-up. Temos aqui também o Range Slide Field, que é o input de range. É parecido com isso aqui. É parecido não, é exatamente isso aqui, que esse aqui é um formulário que eu desenvolvi com o Pioneer. Então, é esse rangezinho aqui, ó, que eu vou estar mostrando para vocês também. Isso aqui é bem da hora. Beleza, próximo campo, imagem responsiva de background. Hoje o Elementor, ele dá a opção de tu colocar a imagem responsiva, mas antigamente não tinha. Então, para quem está utilizando a versão free e a versão antiga, se ativa essa opção, você consegue alterar as imagens de fundo conforme a resolução da sua tela. Então, mas nesse caso o Elementor já tem a versão Pro, então a gente não vai ativar ela. Então, essa aqui é a mesma coisa também. Isso aqui tu define a largura da borda pelo tamanho da tua tela, pelo responsivo. Que você consegue alterar. Então, se você utiliza a seção ainda, você usa isso aqui, ele consegue alterar a ordem das colunas, dependendo da resolução. Se está utilizando tablet, se está utilizando notebook, se está utilizando mobile, você consegue alterar as ordens da coluna. Então, hoje a gente não precisa, porque o Container já traz essa opção aqui para a gente customizar. Essa aqui também onde você consegue customizar as posições dos itens personalizados, como se fosse do Absolute, só que isso variando conforme a sua resolução de tela, se é notebook, se é tablet, etc. O Responsive Gallery Column, ele no caso você consegue customizar a sua galeria padrão do Elementor, você consegue customizar a quantidade de item por colunas, isso dependendo do tamanho da sua tela. Hoje ele é um pouco hoje ele já tem, mas antigamente não tinha, e na versão free também, então você consegue utilizar ele. Beleza, você consegue customizar também o espaçamento das imagens de galeria, dependendo do tamanho da sua tela. Isso aqui seria mais para a parte de sessões. Isso aqui também, ele oculta uma determinada coluna no tamanho de tela, então isso aqui, se você estiver utilizando o free, isso aqui você precisa usar isso aqui, ativar. Beleza, isso aqui seria também para customizar o tamanho do texto, o alinhamento do texto baseado no tamanho da tua tela. O Scrollbox, aqui você consegue customizar, ativando esse recurso, você consegue customizar o Scrollbox da sua sessão ali, dependendo do tamanho, dependendo da quantidade de elementos, você consegue personalizar ali, fazer uma arrastar horizontal ou vertical, você consegue customizar esse layout. Então, o elemento em si não tem customização para isso, então você precisava do CSS. Agora, com isso aqui, você consegue customizar direto no Pioneer. Esse outro ícone é parecido com o que eu já mostrei, que é o de coluna, só que no caso ele vai adicionar link na seção inteira. Então ele vai estar adicionando o link na seção inteira. Hoje no Container não precisa. Stick Head, esse aqui é da hora, tá? Então ele é para aquelas pessoas que querem fazer um header personalizado. Deixa eu ver se esse aqui tem. Não, esse aqui não tem. Pior que agora eu não lembro qual site de cabeça aqui que tem para mostrar para vocês, mas quando eu for explicar sobre ele, vocês vão entender melhor. Vocês conseguem customizar o cabeçalho do site com uns efeitos bem da hora de rolagem. Esse aqui também, você consegue alterar a cor do texto ao passar o mouse por cima ao passar o mouse, ou clicar em cima de uma coluna ou de uma seção ou de um container, ele consegue afetar o texto. Então, hoje é possível fazer via CSS, tranquilo, eu vou estar mostrando para vocês, mas se caso não quiserem trabalhar com o código do CSS, podem ativar essa opção, e é bem da hora. Toggle Count, ou seja, você consegue ocultar também um determinado item de uma seção e mostrar pela metade. Não sei se vocês já viram algumas quantidades de texto, que ela sempre imprime metade do texto e você clicar no botão exibe mais ou ler mais, aí ele exibe o restante do texto, é basicamente isso aqui. Só que no caso ele traz para tudo, tá? Ele serve para tudo, para qualquer template que você fizer, você consegue customizar ele, definir a altura para ele cortar e etc.
tooltip, só usando a versão free, como o próprio nome já diz, ele é um tooltipzinho. E aqui temos outros widgets também, que no caso ele tem um suporte para o ACF, para renderizar no front-end, mas como o nosso canal não vamos estar utilizando ACF, vamos estar utilizando Jet Engine, etc., então a gente não vai mostrar ele aqui. Aqui no Advanced Search ele adiciona novos recursos na pesquisa padrão do elemento, então você consegue liberar novos recursos de customização, de layout, modos de pesquisa através dele. O Lightbox Gallery Mansory, que ele adiciona esse recurso de Mansory aqui na sua galeria para você customizar como ele deve aparecer as imagens. Isso que eu vou estar mostrando para vocês também. Então, o Lightbox Image, né, ou imagem Lightbox, né, você consegue adicionar novos recursos para qualquer imagem. Não só isso, mas utilizando direto o formulário do próprio Pioneer. Isso eu vou estar mostrando para vocês também. E o Slide Builder, tá? Ele é um construtor de slide aqui também. Ele onde você consegue customizar um slide avançado utilizando seções ou utilizando container. Você consegue criar qualquer slide personalizado. A criatividade, nesse caso, vai ser o seu limite. Então, o seu único limite vai ser a sua criatividade, no caso. Então, ele consegue customizar. Vou estar mostrando muito para vocês como utilizar isso aqui. Eu não uso na maioria dos projetos, mas dependendo do projeto, vale muito a pena utilizar o Slide Builder. E é isso. Tem aqui também o Widget Creator. No caso, isso é mais para programadores. Então, talvez eu traga mais à frente. Isso aqui você consegue customizar widgets personalizado para o elemento. Então, se você quiser um widget personalizado, você consegue criar com ele aqui. Beleza. Eu vou salvar. Salvei, ok. E é isso. Então, galera, eu mostrei aqui, foi um breve review sobre o que é o Pioneer. Expliquei cada item que está aqui. Se eu esqueci de algum, se quiserem entender melhor sobre um, deixa nos comentários desse vídeo, tá? Desculpa pelo vídeo tão longo, é que tentei explicar o mais rápido possível, então por isso alguns eu acabei falando bem rápido, outros eu deixei para falar em novos vídeos. Então esse vídeo aqui mesmo é só como um review geral do que é o PHP Pioneer, que muita gente tem interesse em aprender, mas às vezes instala, vê uma quantidade absurda de recursos aqui, fica com medo daquele receio de instalar, fazer alguma coisa errada, pesar o site, etc. E acaba não utilizando. Então esse vídeo foi para isso. Então se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, tá? Não se esqueça de deixar um like. Aqui na descrição vai ter vários links de ajuda para vocês também, inclusive de notificações, cupom de desconto, grupos, etc. Então, qualquer coisa, estou aí. Se tiverem qualquer dúvida, é só mandar lá no grupo. E é isso, tamo junto, até mais.